Prazer, meu nome é Ana Carolina, eu sou graduanda do curso de Licenciatura em Letras Português pela Universidade Federal de Pelotas e atualmente faço parte como estudante voluntária do Grupo de Estudos de Português como Língua Adicional, o GEPA, que é coordenado pela professora Helena. E o tema que eu vou apresentar hoje é a importância da fonologia no ensino do português como língua adicional. É um trabalho que foi muito importante para mim, porque eu tive o apoio das minhas colegas e das professoras, e também porque foi uma experiência muito boa ter realizado esse trabalho, de alguma forma ajudado alguns colegas internacionais na passagem deles aqui no Brasil e na nossa universidade. Então, ele foi feito por mim, pelas minhas colegas graduandas Débora Barão, Helena Albuquerque e Luísa Riz, e pelas professoras Helena e Jair. E ele também vai ser apresentado por mim, e ao fim eu vou ter a participação da Débora e da Luísa. Eu aproveito para agradecer a participação delas aqui e também pelo apoio das outras integrantes em estarem aqui comigo. Bom, eu separei essa apresentação em 6 tópicos, começando pela introdução, em que eu vou trazer um pouco do meu relato de como foi todo o percurso até chegarmos aqui com a construção do trabalho. Eu também vou falar um pouco da fonética e fonologia do português, mas para contextualizar um pouco antes da gente chegar na questão da fonologia do PLA. Também vou falar um pouco sobre livros didáticos de PLA e suas abordagens com estudos fonológicos. Também vou trazer as dificuldades profissionais de PLA no ensino da fonologia. E, por fim, as minhas colegas Débora e Luísa vão apresentar as experiências de alunos internacionais da UFPEL com a fonética e a fonologia do português e também toda a conclusão final do trabalho. Bom, as introduções, a introdução às motivações para o trabalho. Tudo começou quando estudantes chineses de letras português e inglês vindos da SUSE, uma faculdade da China, interessados na língua portuguesa e na cultura do Brasil, escolheram a cidade de Pelotas e a UFPEL para realizar o intercâmbio deles e também aprofundarem um pouco o estudo do português. Vieram aqui e tiveram o primeiro contato assim com uma sala lotada de colegas brasileiros. Também foi uma experiência nova assim para nós, tendo estudantes internacionais. Então, isso foi uma experiência bem legal para um primeiro momento de troca de conversa sobre cultura e línguas. No começo a gente teve, né, aquela barreira linguística, porque a maioria não sabia muito bem se comunicar em português ainda. Então a gente usava o tradutor e a gente se comunicava com eles em chinês. E muitas vezes o que a gente queria dizer para eles não era da forma que o tradutor repassava, né? Mas depois a gente dava tudo certo, porque a gente conseguia achar uma maneira de expressar o que a gente queria. Bom, durante as aulas, também foi o primeiro contato dos estudantes brasileiros e chineses com a fonética e a fonologia do português brasileiros. Então a gente estava todos ali, toda a questão dos nativos e os internacionais, todos iniciantes no assunto. Mas a maneira e o processo de aprendizagem era um pouco diferente, porque os brasileiros conseguiam pegar melhor o conteúdo, por se tratar da fonética e a fonologia do português brasileiro e terem mais conhecimento dos sons e articulações, algo que era um pouco diferente dos estudantes chineses, porque eles ainda não conheciam e também não conseguiam perceber algumas diferenças nos sons e também ainda não sabiam como reproduzir. Então, no começo, assim, alguns colegas não percebiam que elas tinham essa dificuldade porque a gente não conversava muito. Era uma coisa, tipo, bem rápida, assim, não muito aprofundada em questão de assuntos da disciplina, né? Que era, inclusive eu esqueci, mas era a disciplina de fonética e fonologia na UFPEL com a professora Jael, que é integrante do trabalho. E a gente só teve essa troca, né? A gente só teve conhecimento dessa dificuldade dele quando a gente teve. Quando a professora Jael deu a proposta de sentarmos com pessoas que a gente não conhecia em sala de aula. Isso foi, acho que no terceiro, assim, acho que no quarta semana de aula. E ela deu a proposta de a gente sentar com pessoas que a gente não conhecia. E aí alguns colegas, além de mim, nos sentamos com essas estudantes e a gente foi conversando, entendendo um pouco melhor a situação delas, né? E nós fomos reconhecendo as dificuldades dessas alunas e a gente foi repassando essa informação para a professora para que ela ficasse informada e pudesse nos orientar para a gente poder estudar junto e poder tirar dúvidas, né?
Então, essa ideia, né, da gente ir atrás da professora partiu de nós, dos alunos. Então, de alguma forma, acredito que a professora também tenha ficado um pouco mais segura em poder contar com os colegas para trabalhar com esses estudantes em questão de trabalhos em dupla e também para sanar dúvidas em grupos de estudo, né? Então, eles eram bem orientados por nós e também pela professora. Bom, durante todo esse tempo trabalhando com eles, a gente recebeu uma proposta de atividade complementar em sala de aula com a professora Jael, que envolvia a importância do ensino da fonologia do Pla, e foi exatamente esse trabalho que eu estou apresentando que nós realizamos em sala de aula. Então foi um trabalho que a gente aproveitou para colocar a experiência dos colegas, as nossas também, e também colocamos o que a gente aprendeu de fonologia, e também a gente colocou a questão de como os docentes podem levar essa situação, tendo alunos estrangeiros em sala de aula, né? Então meio que esse foi o ponto de partida para planejamento de estudos, para registro dessas dificuldades dos alunos e possíveis soluções que agora com a jornada foi possível tirar ele um pouco da caixa e não deixar ele ser só um trabalho complementar de disciplina e deixar com que outras pessoas possam conhecer o que a gente fez. Bom, para a gente trabalhar a importância da fonologia no ensino do PA, a gente precisa fazer uma retomada na questão dos estudos fonológicos para entender a relevância de aplicação do conteúdo em sala de aula, para que os professores possam ensinar a fonética e a fonologia para alunos internacionais que desejam aprender o idioma e querem aprimorar sua pronúncia e conexão com os nativos. Então, nos estudos fonológicos, estuda-se de forma sistemática a organização dos sons, ou seja, cada língua tem sua organização e seu conhecimento do sistema linguístico, uma gramática de cada língua, um conjunto de elementos que façam com que nos entendamos, que nos entendemos dentro de uma organização e estudo dos sons, né? Então, tanto a fonética quanto a fonologia investigam como os seres humanos produzem e ouvem os sons da fala, né? Mas já a fonética, ela possui a realidade física do estudo, né? Ela é o som que a gente produz na fala. E a fonologia, ela possui o sistema da organização da representação mental de como é falado. E para isso, é recomendado, né, um fundamento físico adequado, porque a gente aprende as diferenças entre os sons, levando em consideração o nosso corpo também, com a obstrução do ar, as cordas vocais, a vibração e abertura e fechamento dos lábios, e isso leva ao reconhecimento da pronúncia e a interpretação dos sons emitidos pelo falante, captadas pelo ouvinte, que são ideais para os interlocutores. E aí, levando em relação a isso, eu coloquei uma citação das autoras, ali do livro que a gente utilizou em sala de aula, né, que é a Fonética e Fonologia do Português Brasileiro, da Isabel Seara. E aí ela destaca, né, as autoras destacam que o objetivo delas é que o estudante, com base em sua própria língua, possa compreender os fenômenos relativos às propriedades articulatórias dos sons do português brasileiro. Então, o reconhecimento da pronúncia e interpretação dos sons e a capacidade de compreender como esses fenômenos são realizados é um dos objetivos em questão à fonologia, a fonética e a fonologia do português brasileiro. Mas a gente não sabe como é que funciona isso no português como língua adicional, né? Levando em consideração os alunos internacionais, pode existir uma dificuldade durante esse processo de aprendizagem de português promover o limite que eles possam não perceber ou não reconhecer a diferença dos sons articulados e como é a pronúncia dessas palavras por diversos motivos, sendo eles a pronúncia de consoantes, que podem não ser existentes em sua língua materna, a rica variação linguística do Brasil, que podem confundir o aluno iniciante, a acentuação e a pronúncia desses sinais, e a falta ainda existente da capacidade de compreensão oral. Né? Por isso, a fonética e a fonologia podem auxiliar o aluno e ao profissional para alcançar a proficiência na língua com mais facilidade, né? Mas mesmo assim, com essas dificuldades iniciais, se o profissional aprofundar o tema,
No caso aqui, a gente está falando da fonética e fonologia, e buscar atender às necessidades dos alunos com sua língua materna e o idioma que ele quer aprimorar, aqui no caso, o português. É interessante que a fonética e a fonologia, de alguma forma, possa ser estudada para que a compreensão oral e a autonomia, interações com falantes nativas possam melhorar. E aqui eu trago de novo uma citação do Seara, que ela fala em questão da fonética e fonologia em diversas áreas, e ela cita em questão de ensino de línguas, que ela fala que é requerido o profissional da área conhecer não apenas o sistema fonológico da língua materna do aluno, mas também o da língua estrangeira que ensina, porque várias pesquisas têm evidenciado que o professor de língua estrangeira que dá instruções explícitas de fatos fonéticos e fonológicos ao seu aluno pode acelerar o processo de aquisição da língua estrangeira. Então, sim, a fonética e a fonologia pode ajudar o aluno estrangeiro a aprimorar a sua pronúncia e também conhecer diferenças e semelhanças da sua língua materna com a língua estrangeira e também conhecer diferentes sons da nossa língua. Mas e o que pode ajudar o professor ou o aluno no aprofundamento da fonologia no ensino de Plá? Bom, incorporar o estudo da fonologia de maneira abrangente, os educadores podem potencializar a experiência de aprendizado dos estudantes estrangeiros, preparando-os para uma interação mais fluida e enriquecedora com o idioma. Então, eles aprofundando a fonologia no ensino de Plá, com eles, vai ajudar de alguma forma, como eu acabei de falar, no conhecimento melhor dos sons do nosso idioma, também no aprimoramento da pronúncia e no reconhecimento de sons e as suas diferenças, né? E no contato com o sistema fonológico. Os estudantes internacionais entenderão com mais facilidade alguns fenômenos que ocorrem na língua que muitos livros didáticos não proporcionam por não abordarem a fonologia com profundidade. Então, alguns livros didáticos geralmente apresentam mais a questão da gramática, mas não coloca a questão dos sons de cada letra, dos sons que diferenciam um ao outro, né? Então, o sistema fonológico, se ele for aprofundado, mostrado cada pedacinho dele, como a gente vê na fonética e fonologia do português brasileiro, não só do português brasileiro, mas em questões de outras línguas, vai ajudar bastante eles. Também que eles não vão ficar se sentindo deslocados em sala de aula e vão se sentir mais confiantes em aprender o idioma e se comunicar com nativos, né, que é bastante bem importante. E na proficiência da língua, o estudante poderá avançar na sua compreensão e produção oral, podendo reconhecer diferenças no som do português e também praticar com a ajuda das transcrições para o desempenho do idioma na realização de testes como o CELP-BRAS. Então, em questão de tudo que eu falei aqui, a fonologia vai ajudar o aluno na compreensão e produção oral dele, principalmente no desempenho do idioma, né, na hora de realizar o teste do CELP-BRAS, que é o certificado de proficiência em língua portuguesa, sendo desde então o único certificado de proficiência em língua portuguesa reconhecido pelo governo, que busca avaliar os participantes por meio da produção e da compreensão escrita e oral, que vai apresentar o nível de proficiência do candidato, e ele é importante para nós de alguma forma, né? Então, ali, o documento de apresentação do CELP-BRAS traz um amplo material sobre o ensino da língua portuguesa para estrangeiros e como a avaliação da proficiência pode ser eficiente como uma política linguística para que participantes, pesquisadores ou professores em formação tenham recursos e base de pesquisas e estudos. No exame, a parte escrita busca avaliar como o candidato reconhece o enunciador, o interlocutor, o gênero e o propósito do texto cobrado. Já na parte oral, avalia a autonomia, né, na competência interacional e na compreensão, analisando estratégias para resolver problemas lexicais, gramaticais ou fonológicos. Então, ali, né, o próprio documento, mesmo que com poucas vezes descrito, assim, tipo, explicitamente, ele também coloca como a questão da fonologia também é uma coisa a ser avaliada e vista por eles, né, como algo que deve ser levado em consideração, né, os profissionais de Plá, para auxiliar esses alunos estrangeiros que buscam aprimorar a língua
e ter, digamos, êxito no exame do CELPE-BRAS. Bom, livros didáticos de Pá e suas abordagens com os estudos fonológicos. Então eu trouxe dois livros didáticos, né, que é a coleção Vamos Juntos, que é um livro, inclusive, que uma das integrantes do nosso trabalho, a professora Gel, faz parte, e o Pode Entrar, né, que é o português para refugiados e refugiadas. Então, eu trouxe esses dois por serem livros muito ricos, assim, em questão de cultura, em questão de trazer, de alguma forma, muita informação boa para pessoas, pessoas que pretendem aprender o português, né? Estrangeiros que estão aqui no Brasil ou fora e querem aprender de alguma forma o português e precisam de materiais didáticos, e não só os discentes, né? Os docentes também precisam de materiais didáticos para isso. Então a gente vai aqui principalmente analisar a questão dos estudos fonológicos, mas eu já começo elogiando muito os dois livros, porque eles são muito amplos e materiais. Da questão de cultura, sempre traz a questão de lembrar o aluno da sua língua materna e também da língua que ele está aprendendo. Então é um livro muito rico, muito bonito, ele é incrível. Bom, a coleção Vamos Juntos, eu trouxe aqui, quando você vai ler o livro didático, eu trouxe aqui os objetivos deles, que me chamaram bastante atenção, porque eles já colocam de cara que um dos objetivos é a questão da pronúncia dos sons, né? Eu coloquei um dos que eu achei mais interessantes. Então, ali do livro do Trabalhando e Estudando, ele traz a pronúncia dos sons do B e do V, conforme as necessidades específicas dos estudantes, sendo vista ao idioma que eles falam, né? Então, uma coisa muito importante também que o profissional de Plá, na hora de ensinar a fonética e fonologia, deve tomar bastante cuidado. É uma coisa bem importante, assim, de sempre lembrar da língua materna do estudante que pretende aprender o português, né? E também ali no livro traz a pronúncia do som do J. E aí uma coisa que eu quis destacar em questão da pronúncia do J, que foi uma coisa que eu vi no livro, é que ele coloca a questão das letras, a questão de ser seguida por vogais, e coloca o som delas com exemplos de palavras. Também traz a questão do S, do Z ali, né, com o aluno tendo que reconhecer onde que esse som é visto na lista das palavras, né, onde ele vai reproduzir esse som na fala. E é muito interessante, é um livro muito completo, é maravilhoso, assim, questão da fonologia, é um livro que realmente ele é muito interessante. E em questão do Pode Entrar, ele é um livro também que vai levando mais a questão do diálogo. O Coleção Vamos Juntos também tem essa parte do diálogo, mas o Pode Entrar também tem essa parte, né? Também lembra um pouco da questão da língua materna do estudante, mas ele também tem a questão dos sons, né? Da questão da forma como a gente lê ali o alfabeto do ABCD. Também lembra muitas questões dos sons, né? Dos números, nos diálogos. É um livro bastante completo na questão da fonologia. Não está totalmente explícito, mas ele é bem completo também, assim como a coleção Vamos Juntos. A coleção Vamos Juntos coloca bastante explicitamente a questão da fonológica, mas o Pode Entrar também trabalha perfeitamente bem nessa parte. Bom, os benefícios dos livros didáticos de Plá e a abordagem da fonologia. Ele tem materiais mais completos e acessíveis para profissionais da área, né? Ele tem maior aprendizado em sala de aula com os estudantes, e ele tem uma conexão com a língua materna e a segunda língua e suas culturas, né? Foi exatamente o que eu falei. Ele é um material mais completo, acessível, porque não tem muitos materiais de Plá, está inclusa a questão dos estudos fonológicos. Então, a melhor coisa que tem é divulgar esses livros para que os profissionais tenham conhecimento, que aí entra a questão, né, das dificuldades de profissionais de Plá, ensino da fonologia,
por não saber como iniciar com os estudos fonológicos como língua adicional, justamente por não ter materiais, então e por não ter como montar um plano de aula, por ser uma coisa em falta, né, que eu destaquei ali, que é a falta de materiais didáticos de ensino e pesquisa. Então, quanto mais livros didáticos de Plá sendo criados com a relevância do tema, né, que é a importância do ensino da fonologia no ensino de Plá, é mais fácil profissionais terem esses materiais para que eles possam montar planos de aula e possam ajudar os alunos estrangeiros, né? Também tem a questão de alunos que possuem muitas dificuldades e barreiras linguísticas, que foi o nosso caso, né, que alunos eles não sabiam ainda falar um português, mas isso a gente trabalhou bastante com a questão do tradutor, ainda foi bastante difícil, mas é uma coisa que o profissional pode acabar encontrando, porque é uma coisa que acaba acontecendo, que o aluno não vai saber totalmente português assim, então é uma coisa que o docente, o profissional de Plá, ele vai ter que lidar. O profissional de Plá também tem que contar com a falta de colegas em formação na área, né? Porque também acontece que há poucos profissionais de Plá, há poucos profissionais de Plá interessados no ensino da fonologia na área do Plá. Então é uma coisa bem pequena, bem complicada também, que é uma coisa que dificulta, porque a gente procura profissionais que a gente possa conversar tanto em questão de pesquisa e dividir experiências e conhecimentos, né? E também na questão da diferença no ensino de português como língua materna, que precisa ser adequada para alunos internacionais, né? Porque é difícil ensinar o português que a gente ensina para alunos nativos para alunos internacionais. É uma coisa difícil, complicadinho, é uma coisa que precisa ser adaptada e vista por esses profissionais, né? Precisa tratar de um assunto que não tem o mesmo peso, foi o que a gente teve na questão da disciplina de fonética e fonologia na UFPEL, que esses alunos tiveram essa dificuldade, né, e por conta, né, da nossa vontade, assim, da questão dos alunos nativos, procurarem a professora e procurarem esses alunos, eles conseguiram ter êxito na disciplina e conseguirem passar no semestre, né. Bom, a questão de experiência de alunos internacionais da UFPEL com fonética e fonologia, eu aproveito para concluir a minha parte na apresentação e eu deixo para minhas colegas Luiz e Débora. Enfim, muito obrigada pela oportunidade, também pela jornada de estar aqui. E é isso, eu vou deixar para elas. Muito obrigada. Primeiramente, olá, eu sou Débora Barão, graduanda do curso de Licenciatura em Letras Português pela Universidade Federal de Pelotas, e eu vou trazer o relato das duas colegas chinesas sobre como as aulas ministradas pela professora Jael ajudaram ela a melhorar a pronúncia da língua portuguesa delas. A primeira falou pra gente que a fonologia é um pouco difícil, mas ela considera muito útil para os estrangeiros estudarem e que ajuda a corrigir a pronúncia. Durante as aulas com a professora Jael, ela conseguiu notar a dificuldade nos sons palatais e nasais que ela tinha dificuldade e conseguiu trabalhar para melhorar eles. A segunda notou a mesma dificuldade e nos disse que foram estudadas muitas coisas úteis no curso e que ela não teve muito conteúdo sobre isso antes. Foi um conhecimento novo e que ajudou muito elas. Olá, eu sou a Luísa, também sou graduando do curso de Letras Português pela UFPEL. Atualmente faço parte do grupo de pesquisa, ensino e extensão Letras de Lei, coordenado pela professora doutora Jael. E nós podemos concluir que mesmo com os resultados positivos da fonologia no ensino do português como língua adicional, a falta de docentes interessados pela capacitação na área ainda é grande. Acredito que justamente pela dificuldade dos docentes terem à disposição de materiais didáticos adaptados para utilizar, porque não é muito falado, não é muito abordado o ensino da fonologia e da fonética no português para os alunos internacionais. Juntamente com isso vem a dificuldade desses alunos com a fonética e a fonologia. Essas são as referências e muito obrigada.